Oi, crianças! Vamos agora para a nossa segunda videoaula, aula de matemática. Nosso conteúdo de hoje vai ser os números em ordem crescente ou decrescente. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, tá bom? Sobre a ordem dos números. Peguem o livro de vocês de matemática e abram na página 70. Nós vamos responder algumas dessas questõezinhas nessa página, tá bom? Ó, os números em ordem crescente ou decrescente. Do menor para o maior, né, nós chamamos essa ordem de crescente. Então, dos números do menor para o maior se chama ordem crescente. Aqui no iníciozinho aqui. Vamos observar as fichas com os números. Vamos observar essas fichas aqui. Ó. Tem o número 7, 5, o 2, o 9 e o 4. Vamos agora organizar esses números do menor para o maior. Para isso, as barrinhas coloridas vão ajudar. Aquelas barrinhas, se você quiser utilizar, aquelas barrinhas que vocês recortaram nas aulas passadas, vocês podem estar utilizando elas, tá bom? Separe as que representam esses números. Vocês podem separar a barrinha que representa o número 7, o número 5, o número 2, o número 9 e o número 4. Da esquerda para a direita. E registre as barrinhas pintando os quadrinhos abaixo depois. Complete com os números que elas representam. Então, vocês vão colocar esses números aqui, as fichinhas, tá bom? Na ordem crescente. E depois vocês vão pintar. Aqui, ó. Desses números aqui, 7, o 5, o 2, o 9 e o 4. Qual é o menor? É o número 2. Então, na barrinha lá, o número 2... as barrinhas que representam o número 2, elas são de vermelho. Então, vocês vão pintar esses dois quadrinhos aqui, ó, de vermelho. Depois, colocar o número 2 nesse círculo. Depois do número 2, qual outro número que vem aí na ordem crescente? Número 4. E vocês vão pintar 4 barrinhas aqui, ó, de azul claro. Depois do número 4, qual é o número que vem logo em seguida? O 5, né, na ordem crescente. Depois vocês pintam aqui, ó, 5 quadrinhos de amarelo. Depois do 5 vem o 7. O 7, lá naquelas barrinhas coloridas, ele é representado pela cor preta. Então, vocês vão pintar 7 quadradinhos aqui, ó, nessa barrinha da cor preta. E depois, o último número aí que vem na ordem crescente é o número 9. O número 9 naquelas barrinhas é representado pela cor azul escuro. Então, vocês vão pintar 9 quadradinhos aqui na cor azul escuro. Depois, colocar os números, tá bom? Primeiro, barrinha número 2, foi dois quadradinhos que foi pintado. Depois, número 4, 5, 7 e o 9. E assim, nós colocamos esses números aqui dessas fichinhas, na ordem crescente. 2, 4, 5, 7 e 9. Vamos para a próxima página. Agora, nós vamos observar os números na ordem decrescente, do maior para o menor. Vamos ver essas fichas, tá bom? Ó, 3, 8, 2, 10 e 6. Vocês podem estar pegando as fichinhas, tá bom? E agora nós vamos representar nessas barrinhas aqui, pintando os números, estes números aqui, ó, dessas fichas, na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Desses números aqui, qual deles é o maior? É o número 10. Então, você vai pintar nessa primeira barrinha aqui, ó, 10 quadradinhos na cor laranja, porque aquelas fichinhas lá, o número 10 é representado pela cor laranja. Depois do 10, descendo, né, na ordem decrescente, vem quem? Depois do 10, qual desses outros números também é maior? Depois do 10, antes do 10, no caso. Antes do 10 é o número 8. Então, vocês vão pintar 8 barrinhas aqui na cor marrom. 8 quadradinhos nessa segunda barrinha aqui na cor marrom. Aí, depois do 8, né? Antes do 8, qual é o número que é maior? É o número 6, né? Que vem antes aí do 8. Aí, vocês vão pintar aqui nessa terceira barrinha 6 quadradinhos na cor verde escura. Aí, antes do 6, dessas fichas aqui, qual deles é o maior? É o número 3. Aí, vocês vão pintar aqui, ó,
3 quadradinhos na cor verde clara. E depois, por último, o número que é o menor de todos aí, número 2. Então, vocês vão pintar dois quadradinhos aqui na cor vermelha, tá bom? E depois colocar os números aí na ordem que vocês pintaram as barrinhas. Primeiro 10, depois 8, depois o 6, depois o 3 e por último o número 2. E assim colocamos essas fichinhas na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Finalmente, sem usar as barrinhas, considere os números das fichas. Vamos considerar agora estes números aqui, ó, 5, 3, 9, 1 e o 8. E escreva-os em ordem do menor para o maior, ou seja, na ordem crescente. Vamos colocar o número 5, o 3, o 9, o número 1 e o número 8 na ordem crescente, do menor para o maior. Destes números aqui, qual é o menor de todos? É o número 1. Então, vamos escrever o número 1 aí nesse primeiro círculo. Depois do número 1 vem o número, que aí vem o número ó, 1, aí 2, né? Não tem o número 2 aqui nessas fichinhas. Aí depois do 2 vem o 3. Então, escreva o número 3. Depois do 3, qual outro número? O número 5, né? O 3, aí 4. Não tem o número 4 nessas fichinhas, então pula ele. Aí vem o número 5. Escreva o número 5. Depois do número 5, vem o número 8 aqui nessas fichinhas, né? 5, aí 6 não tem, 7 não tem, aí vem o número 8. Então, escreva o número 8 aí nesse círculo. E depois, por último, o número 9, não é isso? Depois do 8 vem o 9. E escreva o número 9. Assim, nós colocamos esses números dessas fichas aqui na ordem crescente, do menor para o maior. Agora, nós vamos escrever do maior para o menor, na ordem decrescente. Deles aqui, desses números dessas fichinhas, qual deles é o maior? É o número 9. Então, vamos escrever o número 9. Depois, vem qual número? Antes do 9, o número 8, que vem antes do 9. Depois do número 8, qual desses números vem antes do 8? É o número 5, destes aí, tá bom? 5. Depois vem qual número? O número 3. E aí, por último, o menorzinho de todos, o número 1. E assim nós colocamos os números na ordem decrescente. 9, 8, 5, 3, 1. Vamos para a próxima página. Vamos observar esse jogo aqui dessas cenas, tá bom? Ó, aqui temos uma amarelinha. Aqui nós temos aqui um outro quadrado aqui que se chama, em São Paulo, Pula Macaco. É uma brincadeira, tá bom? Essa segunda imagem aqui que é o Pula Macaco. Depois temos esse outro aqui, ó, esse outro tipo de amarelinha, tá bom? Aqui são vários tipos de jogos, né? Aí aqui esse outro aqui em espiral e esse outro aqui, ó, que é várias figuras geométricas, o triângulo e o quadrado, juntos, né? Então aqui são algumas formas de amarelinha. Que lá em São Paulo, a brincadeira amarelinha, ela pode ser chamada também de pula macaco, né? Como no Pará, que se chama academia, que também lá no Rio de Janeiro. Vocês conhecem essa brincadeira com outro nome? E agora vocês vão assinalar com um X qual desenho desse jogo que você usa mais. Qual desses jogos aqui você usa mais? Isso aqui são vários tipos de jogos, né? Qual que você usa mais? Que você brinca mais? O amarelinho sempre faz um X na amarelinha. Agora, na letra C, nós vamos escrever os números que aparecem, esses aqui, esses jogos, na ordem do menor para o maior e depois do maior para o menor. Primeiro, no primeiro pontinho, nós vamos escrever do menor para o maior, ou seja, na ordem crescente. Aqui, ó, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui ele já está na ordem crescente. Então, nós vamos colocar estes números de 1 a 10 na ordem crescente, no primeiro pontinho. Vamos lá, ó. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Agora, nós vamos colocar estes mesmos números aqui, só que na ordem decrescente, do maior para o menor. Vamos lá, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E assim vocês vão escrever estes números na ordem decrescente. Agora, na segunda questão, diz assim: escreva o número de elementos que há em cada quadrado das sequências. Depois, assinale com um X o quadradinho da sequência na qual os números estão da esquerda para a direita, na ordem do maior para o menor, ou seja, na ordem decrescente. Tá bom? Primeiro, vamos colocar aqui o número de quantidades de elementos em cada conjuntinho desse. Aqui, ó, nesse primeiro quadrinho aqui tem quantas bolas? Tem 3, então vamos escrever aí 3 bolas. Nesse segundo tem quantas bolas? 4. Neste outro tem quantas bolas? Ó, tem 5. Então vamos escrever o número 5. E por último aqui, essa primeira sequência, temos quantas bolas? 6. Agora vamos para a letra B. Quantas maçãs tem aqui? Ó, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8. Vamos escrever o número 8. No outro tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7. Aqui neste outro conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 maçãs. E aqui por último, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 maçãs. Então, escrevam aí estes números. Agora, qual sequência está na ordem do maior para o menor, ou seja, na ordem decrescente? É a sequência de imagens da letra A ou é a sequência de imagens da letra B? Do maior para o menor é a sequência da letra B, ó. 8, 7, 6, 5. Então, eles estão na ordem decrescente. Aí, vocês vão fazer um X aí nesse quadrinho, tá bom? Bons estudos, tenham todos um ótimo dia. Até amanhã. Tchau!